Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado do 9º ano do Ensino Fundamental, volume 2 de 2021, semana 2. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 2 do PET 2 do 9º ano, o assunto vai ser conto de encantamento. O conto de encantamento é uma narrativa popular caracterizada pelo elemento sobrenatural ou fantástico, em que intervêm seres fabulosos, animais antropomórficos, ou seja, aqueles animais que têm características humanas, eles falam, eles têm moral, têm caráter ou não têm, eles têm atitudes que são consideradas humanas e objetivos mágicos, etc. Você conhece a história da Princesa e o Sapo? Ou a versão mais conhecida dessa narrativa? Escrita pelos irmãos Grimm, a versão mais famosa é bem diferente daquela contada pela Walt Disney Animation Studios. Na história dos irmãos Grimm, não há personagens bondosos e altruístas que pensam no próximo. Tampouco músicas que deixam o cenário ainda mais mágico. Nessa versão, quando a princesa encontra o sapo, não há história de amor ou beijo da moça no príncipe encantado, não. Então, essa história que está aqui no PET é a versão dos irmãos Grimm. Conta que uma linda princesa brincava com sua bola de ouro favorita à beira de uma lagoa, quando o brinquedo cai na água. Um sapo se oferece para resgatar a bola de ouro, mas em troca exige a companhia eterna da princesinha. Ela aceita só para ter o seu brinquedo de volta, mas quando o recebe, vai embora crendo que o sapo não a alcançaria. Porém, um certo dia bate à porta do castelo, gritando por seu nome, o sapo cobrando o favor da princesa. O rei exige que a menina, mesmo enojada, cumpra com sua palavra e permaneça ao lado do sapo. Até que ela, irada, joga o sapo na parede, o que quebra o feitiço da bruxa e o bicho se torna um lindo príncipe. O rei determina que a princesa e o príncipe se casem e os dois vão morar no castelo do jovem, que tinha um servo fiel, cujo coração, enfim, fora libertado por ver seu patrão feliz. Então, basicamente, essa é a história que esse texto aqui está contando. Vamos agora às perguntas. Após ler a versão dos irmãos Grimm, é hora de responder às questões que se seguem. Número 1. No gênero narrativo, as personagens são responsáveis pela progressão dos fatos na história. Letra A. Em geral, a personagem em torno da qual todas as ações se desenvolvem é chamada de protagonista. No conto lido, qual personagem é responsável pela progressão dos fatos na história? Descreva. A protagonista é a filha mais nova de um rei, uma princesinha de beleza sem igual, que tem uma bola de ouro como brinquedo favorito, com o qual gosta de brincar à beira de uma lagoa sob a sombra de uma árvore. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. No entanto, não precisa ser necessariamente uma personagem. Pode ser o próprio ambiente, um traço de personalidade do próprio herói ou uma ideia, origem dos conflitos da história. No conto lido, que personagem ou circunstâncias se opõem ao protagonista? O antagonista é o sapo, que na verdade era um príncipe enfeitiçado. Ele se opõe à protagonista porque exigiu viver ao seu lado, ao lado da princesa, depois de resgatar sua bola de ouro do fundo da lagoa,
Porém, a jovem não queria sua companhia, pois tinha nojo. Questão 2. O enredo é o resultado da articulação entre o foco narrativo, personagens, espaço e tempo. É a história em si. Nesse sentido, o conto apresenta uma determinada ordem, que será desequilibrada pelo surgimento de um conflito. Qual é o conflito? Qual que é o problema estabelecido entre as personagens? O conflito começa quando a princesinha deixa sua bola de ouro favorita cair na lagoa e o sapo exige sua companhia em troca do resgate do brinquedo. Questão 3. Em qual momento a história chega a um ponto máximo, ou seja, atinge seu clímax? O clímax é o momento de maior tensão ou que gera grande expectativa, culminando em uma surpresa. Essa parte que está em azul você não precisa copiar não se você não quiser. Então, podemos considerar que nessa história o momento de maior tensão acontece quando inesperadamente o sapo bate à porta do castelo, chamando a princesa para cobrar-lhe o favor. Então, esse aqui é o clímax da história. É o momento de maior tensão, de maior expectativa nessa história. Você pode colocar essa parte aqui como sua resposta. Ou uma segunda opção aqui para você colocar. Ou podemos dizer que o momento de maior expectativa, que vai culminar em uma surpresa, é quando a princesa atira o sapo na parede e a magia se revela. Ele era um príncipe. Nesse trecho da história, a gente fica esperando o que vai acontecer depois que ela jogou o sapo na parede. Porque aí, uma grande surpresa, uma coisa inesperada vai se revelar, que na verdade aquele sapo era um príncipe. Então, você também pode colocar como resposta que o clímax é essa parte aqui, ó. Quando a gente descobre que o príncipe tinha sido transformado em um sapo. E esse feitiço se quebra quando a princesa joga ele na parede. Então, você tem duas opções de resposta. Ou essa aqui, ou essa aqui. Se você quiser colocar as duas também, fica muito correto. Questão 4. Resolvido o conflito, uma nova situação se estabelece e põe fim à história. O que ocorre no desfecho da narrativa, ou seja, no final? Quais são os acontecimentos finais do conto? Após descobrir que o sapo era, na verdade, um príncipe e que o rei determinou que ele seria seu marido, a princesa aparentemente se conforma com a situação, pois não demonstra nenhuma atitude contrária. Fica casada e vai morar no castelo do príncipe, cujo serviçal fica com o coração imensamente feliz por saber que seu patrão está feliz. Aqui eu digitei errado, né? É que o seu patrão está feliz. Então, esse aqui foi o final do conto. Questão 5. Qual é a mensagem transmitida pelo conto? Aí aqui é o seguinte. Essa resposta você pode construir de acordo com a sua interpretação do texto. O que esse texto te ensinou sobre a vida? Eu vou apresentar 3 sugestões de respostas, cada uma com um grau diferente de pensamento crítico. Você pode se inspirar em qualquer uma das 3 respostas para criar a sua. Então, a resposta mais básica, com um pouquinho menos de pensamento crítico, é que a mensagem que esse texto passa para a gente é a de que você deve retribuir os favores que recebe e sempre cumprir com sua palavra. Então, essa é a interpretação inicial que eu faço do ensinamento passado por esse texto. Agora, com um pensamento crítico um pouquinho mais aguçado, um pouquinho mais de pensamento crítico agora, segunda opção de resposta. A mensagem é a de que nos contos de fadas, as mulheres perdem o protagonismo quando se casam. Porque depois que a princesa descobre que, na verdade, o sapo era um príncipe, você vai notar que ela deixa de ser personagem principal da história, porque aí não são mais contadas coisas sobre ela, são contadas coisas sobre o príncipe e sobre o empregado dele, sobre o serviçal dele. A princesa quase que some da história, quase que
a gente nem fala mais sobre ela. Ela casa com o príncipe, vai morar no castelo e pronto, ela não faz mais nada. E a terceira opção de resposta, agora com bastante pensamento crítico, é a seguinte: a mensagem é a de que no passado era considerado normal e bom que os pais determinassem o futuro de suas filhas, sem considerar seus desejos, pois as aparências e bens materiais tinham, e para muitos ainda têm, mais valor. Ninguém perguntou se ela queria casar com ele sendo sapo ou sendo príncipe, ninguém perguntou nada para a princesa, não é verdade? Foi lá o pai, determinou isso, mandou ela se casar e ela foi embora com o príncipe e pronto, não é verdade? Então, quando essa história foi criada, esse tipo de pensamento era comum e era considerado normal e bom, né? Então, essa é uma crítica que eu faço a esse tipo de história, né? A essa lógica que existe nos contos de fadas. Então, você pode escolher uma dessas 3 opções de resposta aqui para você se inspirar e criar a sua. Questão 6. O texto fala sobre um sapo que recuperou a bola da princesa no lago. Nessa história aqui não tem beijo, não tem nada, né? Então, você vai marcar a letra D. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a correção da semana 2, do PET 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!